Feliz sábado para todos os nossos irmãos e ouvintes, aqueles que nos pertencem. Hoje, 30 de maio de 2025, hora do pôr do sol e a entrada do sábado. O nosso assunto de hoje é unidade em fé. Isso está baseado em Efésios capítulo 4 e 5. Os 5 somente os 2 primeiros versos, mas é o capítulo 4. Vamos então orar e iniciar este comentário. Eterno Pai, muito obrigado, mais uma vez te dizemos, salva-nos, Senhor, para o teu reino. Pai Santo e Eterno, nós somos pecadores, nós somos indignos, mas o Senhor é misericordioso e nos aceita. Mas para tanto, Senhor, cria em nós um coração novo, um espírito reto, para que tenhamos a possibilidade de te servir da melhor maneira possível. Pai Santo, para nós é impossível, mas pelo Espírito Santo nós podemos ser transformados para uma unidade de fé em Ti. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Como nós falamos, o título de hoje é Unidade em Fé. E aqui nós vamos falar do ministério santo, do serviço dos santos, a santidade cristã, somos imitadores de Cristo e devemos amar em amor. Vamos então para o capítulo 4 de Efésios, que diz assim: Rogo-vos, pois, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Nós somos chamados para o Evangelho, para ouvir, aprender e pregar para os outros. No verso 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Como é desagradável a gente às vezes ver que pessoas que não suportam os errantes. Não somos obrigados a fazer amizade, vivermos ao lado deles, das pessoas que estão desviando, tentando nos desviar para o mal. Mas amor e compreensão, perdão para aqueles que nos ofendem. E o verso 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos ter paz com todos aqueles que estão ao nosso redor. Não guerra. Guerra já existe. Há somente um corpo, um espírito, e como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Muita gente às vezes não tem compreensão e acha que um só batismo é batizar apenas uma vez. Você se batiza quando você reconhece que precisa deixar pecados cometidos e ter uma vida nova. Batismo é um testemunho de fé para todos aqueles que estão ao nosso redor. Agora, o Senhor é o mesmo, a fé é a mesma, a forma de batismo é a mesma, que é por imersão. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, que está em nós. Cristo está em nós. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo nos dá dons e nós oferecemos. E sobre isto ele nos coloca, então, os nossos deveres. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e concedeu diversos dons a todos nós. Uns têm o dom de pregar, outros de profetizar, outros de curar, de ofertar, de servir. E também tem o nono dom, é o dom de línguas, quando ele é necessário. Se eu chego em algum lugar que ninguém conhece a minha língua, quem sabe eu posso falar na língua que eu sei, e algum traduz para aqueles que me ouvem através de um dom de língua. No caso do Pentecostes, o Espírito Santo mesmo traduziu as palavras de Pedro do aramaico para 22 línguas que estavam ali presentes. No verso 9 diz assim: ora, que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Essa aqui não é uma posição geográfica, mas uma posição de sentido, de graduação, de compreensão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Então, cada um de nós tem uma maneira de pregar, uma facilidade para curar, para demonstrar e etc., para ensinar também, através do Espírito Santo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por como que um vento de doutrinas, pela artimanha dos homens e pelas astúcias como os conduz ao erro. Cuidado, meus prezados, para seguirmos aqueles que falam pela palavra, pelo que está escrito, e não por eu acho assim, eu penso dessa maneira. Ou então alguém disse ou não disse. A palavra de Deus é onde está a verdade. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo e naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, para o auxílio de toda junta, de todo ajuntamento, daquilo que é justo, segundo a justa cooperação de cada parte, e efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em nome do amor. Isto, portanto, digo-vos no Senhor, e testifico que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Cristo, por causa da ignorância que vivem e pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insaciáveis, se entregaram às dissoluções para, com avidez, com determinação, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. E se é que, de fato, tendes ouvido, nele fostes instruídos seguro na verdade de Cristo, no sentido de que, quando ao trato passado, vos dispenseis ou despojeis do velho homem e se recompõe segundo as concupiscências do engano, se vos renoveis em espírito no vosso entendimento, e vos revistais do homem novo, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e procedente de verdade. O velho homem é o homem no pecado, mas quando ele então reconhece, quando ele aceita Cristo, quando ele vive uma nova vida, ele é chamado de novo homem. No verso 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Nós precisamos colaborar sempre com a verdade, com dignidade, com mansidão, mas dizer para os outros aquilo que é preciso ser dito. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha sobre a vossa cabeça a ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe sendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha de acudir o necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra ofensiva, e sim unicamente for pela boa edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e, bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus maravilhoso, Cristo extraordinário, Ele nos perdoou todo o pecado. E por que não perdoarmos aquele que nos ofendem? Vamos cultivar isso pedindo ao Espírito Santo que tenhamos
amor para com os nossos semelhantes que nos ofendem. E o capítulo 5, os 2 versos primeiro diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Devemos ter amor, perdoar, ser compassivos, ser compreensivos. Não devemos ceder para que sejamos infiéis também como eles são, mas sim verdadeiros, dizendo a eles os porquês das coisas, falando a verdade, sendo fiéis ao dever e à verdade, assim como a bússola o é ao Polo Norte. Deus nos abençoe ricamente e que nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vamos orar. Pai eterno, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos e que a graça do Senhor ocupe a nós. Faz, Senhor, de nós instrumentos de Tua paz, do Teu amor. Que possamos, Senhor, em nossas vidas testemunhar de maneira positiva tudo aquilo que nos rodeia, que possamos desempenhar as nossas obras segundo a vontade de Cristo, em quem pedimos agradecidos. Amém. Feliz sábado para todos nós.